Louvado seja Deus. Agora eu vou chamar o pastor Sobrinho. Veja os céus abertos neste lugar. Eita glória! Impõe as suas mãos. Glorioso Deus, eterno Pai, Tu que és digno, Senhor, de toda honra, glória e adoração. Obrigado, Senhor, por termos esta oportunidade de estarmos aqui juntos e assim podermos adorar e bendizer o Teu nome. Agora, Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos que o Senhor use poderosamente a vida do pastor Sobrinho. Deus, que ele seja um canal aberto para ministrar a Tua palavra. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós estamos sedentos do Senhor. Então, agora, Pai, por misericórdia, usa o Teu Filho, para que possamos ser alimentados, Senhor, e que possamos aprender mais do Senhor. Amém. Nós te pedimos a Tua bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças e paz, queridos. Vocês estão bem? Amém. Não está aparecendo, não. Vocês estão bem? Ah. Eu confesso para vocês que eu não cheguei bem. Confesso para vocês que eu não cheguei bem. Mas, desde a hora que eu cheguei, Deus tem feito e falado coisas para que eu fique bem. E como eu defendo, não pode durar mais de 30 segundos, né? Quando a gente não fica bem, dura 30 segundos. Obrigado. O pessoal já aprendeu que eu sou meio lerdo, já traz aberto, tá vendo? Glória a Deus, Deus é bom. Obrigado, Jéssica. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra hoje, que parte dela eu já compartilhei com os jovens no culto dos jovens. Foi incrível, não foi? Quem não veio? Quem não veio? Foi incrível. Excepcionalmente, o culto do jovem acontece na sexta, excepcionalmente aconteceu ontem, porque na sexta a gente foi prestigiar o pastor André, então mudamos para ontem. Mas eu quero convidar você a, na próxima sexta, estar conosco, porque os jovens no culto da sexta estão dispostos a ser a igreja da quinta e do domingo. Vocês da quinta e do domingo estão dispostos a ser a igreja da sexta? Eu vou perguntar de novo. Vou perguntar de novo. Os jovens que se reúnem na sexta estão dispostos a serem a igreja da quinta e do domingo? A igreja da quinta e do domingo está disposta a ser a igreja da sexta? Já deu uma melhorada. Se eu falar mais umas 2 vezes, pastor, eu acho que o negócio já deu uma melhorada. Nós refletimos com os jovens e temos refletido nas nossas reuniões, até porque Deus tem falado muito ao meu coração que a gente não tem muito tempo, e se você não está nos visitando, já nos perdoe, já me perdoe, né? Mas assim, Deus tem falado ao meu coração de uma forma muito clara que a gente não tem muito tempo. E se a gente não tem muito tempo, a gente precisa fazer as coisas que Ele quer que a gente faça com mais velocidade, com mais intensidade e com mais precisão. Eu compartilhei com eles um texto, eu vou compartilhar esse texto aqui de novo hoje, mas ele é só uma parte do que a gente vai conversar hoje, porque tem outro texto que a gente vai compartilhar, o pessoal da mídia aí eu até já mandei no zap aí, tomara que vocês tenham visto. Que eu não tinha combinado com eles de usar esse segundo texto. E eu quero ler esses 2 textos e quero refletir com vocês sobre ele. O primeiro está lá em Marcos, capítulo 13. Marcos, eu falei, você viu? Marcos, capítulo 13, a partir do verso 32. E eu não estou usando a minha Bíblia aqui, deixa eu dar essa explicação, porque eu sou um dos que defendo a Bíblia. Eu não estou usando a minha Bíblia aqui porque o pessoal da multimídia me pediu que eu sempre lesse a Bíblia dali, porque a minha versão é diferente da dali, então, para não ter conflito, eu leio a dali. Como eu vou ler a dali, então eu deixo a minha ali, certo? Você depois diz assim, o pastor não usa a Bíblia, que crente é esse? Diz assim, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Você vigiar a sua vida, amém? Não é do outro não. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um de seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde,
À meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer? Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Esse é um texto que, por si só, prepare outro, por favor, de Mateus. Esse é um texto que, por si só, não precisa nem falar muito. A gente lê, chora e vai para casa. Sim ou não? Porque se você lê esse texto e você não sente um conflito, algo em você que começa a contar, porque toda vez que eu leio esse texto, dispara na minha cabeça um relógio com a contagem regressiva. E eu fico pensando, não dá nem para botar uma contagem regressiva precisa, porque eu não sei a partir de quanto tempo eu tenho que contar para voltar. Porque o texto diz que a gente não sabe nem o dia, não se vai ser de tarde, se vai ser no cantar do galo, se vai ser de manhã, a gente não sabe. E ontem com os jovens, eu já ia falar na sexta, ontem com os jovens a gente fez algumas reflexões, eu quero propor algumas aqui, mas quero ir além do que a gente discutiu ontem. A primeira, preparou o texto aí de Mateus? Se puder já pode colocar na tela. Vamos ler esse outro texto, depois a gente vai conversar. Jesus saiu do templo e enquanto está lá em Mateus 24, a partir do verso 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse texto, ao mesmo tempo que me anima, me deixa um pouco preocupado, e eu queria compartilhar com vocês, e vocês vão me ver muito falar sobre esse assunto, porque se tem duas coisas que Deus tem falado ao meu coração e que eu tenho clareza, é que a gente tem pouco tempo, e a segunda coisa é que nós vamos para o próximo nível. A igreja não pode mais, eu não estou falando de Aracuí só, a igreja não pode mais ficar brincando de ser crente. Nós precisamos ir para o próximo nível, porque talvez não dê tempo de ir para o próximo nível. Quem está me entendendo, diga amém. A gente tem buscado Jesus, eu não sei você, eu tenho buscado, espero que você esteja buscando também. A gente tem buscando Jesus, mas naturalmente a nossa busca começa pelas nossas necessidades, sim ou não? Quando a gente vai colocar a oração diante de Deus, como é que a gente faz? As primeiras coisas da nossa lista, normalmente são as coisas que a gente quer que Ele resolva para nós, ou que Ele faça para nós, sim ou não? Sim ou não? Não há nenhum problema nisso. O problema é quando essa lista só tem essas coisas. E quando a gente vai orar e a gente se vê que a gente terminou uma semana e a gente não conseguiu talvez nem ler um capítulo da Bíblia sequer. Talvez não tenha conseguido fazer uma oração. Talvez não tenha conseguido orar nem pelos pastores. Tem gente que não consegue orar nem pelos filhos. Eu tenho visto e ouvido e conversado com pessoas que falam: pastor, ore pelo meu casamento, ore pela minha família. Não estou bem, meu casamento não está bem, meus filhos não estão bem, meu trabalho não está bem. E com 5 minutos de conversa, a gente percebe que ela quer que a gente ore, mas ela não tem orado por isso. Se você perguntar, como foi que você orou ontem por isso? A pessoa não sabe te dizer. E o texto que a gente acabou de ler, ou melhor, o primeiro texto, ele diz que a gente tem que vigiar porque a gente não sabe qual é a hora. E às vezes a gente se engana fingindo que está vigiando. Às vezes a gente só vigia na quinta,
Às vezes a gente só vigia na sexta, no culto, e às vezes a gente só vigia no domingo. Quem está me entendendo, diga amém. Quando essa situação de desconforto passa, a gente espera a próxima situação ruim para a gente falar com Jesus de novo. Se está acontecendo assim com você, eu oro para que isso acabe hoje em nome de Jesus. O texto está dizendo que a gente não sabe o dia e nem a hora, e eu quero propor para vocês algumas reflexões que eu propus ontem e quero trazer para você hoje. A primeira delas é, imagina que você está fazendo algo que é extraordinário, você está buscando Deus, você está orando, você está jejuando, você está no secreto do seu quarto, e no meio de uma oração, puf, chega a hora. Para pensar aí, você está lá no secreto do quarto, tem gente que não sabe nem o que é o secreto do quarto. Mas se você sabe o que é o secreto do quarto, às vezes você está lá, e aí você está no meio da oração, você imagina que, puf, você imagina que você vai sair daqui hoje e vai dizer, não, quando eu chegar em casa hoje, eu vou fazer algo extraordinário, eu vou começar a buscar Deus de um jeito que eu nunca busquei. E quando você passar por aquela porta, puf, não dá tempo nem de chegar em casa. Imagina que você vai estar aqui, que você vai dizer, não, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz de bom, nesses anos todos eu vou começar a fazer a partir de amanhã, porque nós temos uma tendência de sempre começar as coisas no dia seguinte, ainda mais que amanhã é segunda, é o Dia Internacional de começar a dieta. A gente sempre começa tudo na segunda. Então imagina que você faz assim, não, segunda-feira eu vou começar a ler a Bíblia, segunda-feira eu vou começar a orar mais, segunda-feira eu vou começar mais a me envolver com a obra, segunda-feira eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz até agora. Mas você imagina que você saindo daqui, e antes de você cruzar aquela porta, puf. Já pensou, Sandra? Você está careca de saber, né? Imagina que você vai programar a sua mudança, você vai programar o ajuste da sua vida, e o simples fato de você pensar em não fazer isso agora, já sinaliza que você não está entregando absolutamente nada na mão de Deus. Você continua fazendo do seu jeito. Porque a transformação, o texto fala de um tempo de agora. O texto fala de algo que pode acontecer agora. Pode ser que eu não termine essa pregação. Pode ser que antes de cantar o último louvor aqui, pode ser que quando comece, que o Senhor te abençoe. Puf. Vocês vão ficar com isso na cabeça, pensando. Quando vocês forem fazer alguma coisa, vocês vão dizer, eu vou fazer daqui a pouco. Puf, eita, vou fazer logo. Que esse puf fique na cabeça de vocês martelando. Porque tem martelado na minha cabeça. Tem martelado na minha cabeça, e quando eu cheguei aqui, eu disse a vocês que eu não cheguei bem porque eu comecei a pensar sobre isso aqui, fiquei ali no cantinho pensando sobre isso, e me deu uma vontade de chorar muito grande quando eu cheguei. Porque eu fiquei pensando nisso, e se não der para ouvir que o Senhor te abençoe e te guarde, se não der tempo, se a gente estiver aqui hoje, vindo adorar a Deus e buscar Ele, se não der tempo, e as pessoas que eu não perdoei, e as pessoas que eu não pedi perdão, e as coisas que eu não falei, e as pessoas que eu tinha oportunidade de falar de Jesus e não falei, e as coisas que eu tinha que fazer na igreja e não fiz, e as coisas que eu tinha que fazer no meu trabalho, na minha família e não fiz, e se amanhã não der tempo? Eu lembrei dos meus pais, eu lembrei dos meus familiares que não são crentes, eu lembrei dos meus amigos que não são crentes, e chorei pela possibilidade de, acontecer e eles ficarem. Eu não quero que você fique assustado, não. Eu quero que você pense sobre se o que você tem feito até aqui tem valido a pena. Porque o texto diz que a gente não sabe a hora. O texto diz que a gente não faz ideia. E o texto começa dizendo, se você for lá para o comecinho do texto, que nem o filho sabe. Mas duas coisas me chamaram a atenção em 2 versículos que a gente não leu. E eu quero compartilhar com vocês, por isso que eu disse que quem veio ontem pegou um pedaço da mensagem. No mesmo livro de Marcos, no mesmo capítulo, tem 2 versículos que me chamaram muita atenção na minha reflexão de hoje de manhã. Porque esse texto ficou martelando na minha cabeça, eu já durmo pouco, vocês sabem, eu tenho muita dificuldade de dormir, e durante a madrugada foi ruim, e de manhã, quando eu comecei a refletir sobre esse texto, eu falei, mas e aí? E aí veio esses 2 versículos na minha cabeça, queria que vocês ouvissem só, não precisa abrir a Bíblia. Está lá no verso 23 assim, ó. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Aprendam a lição da figueira, no 28. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo.
Assim também, quando vierem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. E eu fiquei em conflito e comecei a perguntar a Deus, eu ali na minha DR com Deus, eu falei, mas peraí, o Senhor disse que a gente não sabe, mas ao mesmo tempo o Senhor disse que vai, de alguma forma, nos avisar. E aí eu comecei a sentir uma tranquilidade, porque Deus me mostrou algo e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se eu tivesse 2 minutos para falar com vocês, esses 2 minutos eu falaria isso que eu vou falar agora, então fique atento. Quando eu pensei, peraí, mas Deus disse que para eu olhar como uma figueira, que quando as folhas começam tal, eu sei que está chegando o tempo, então Ele tá nos dando sinais. Mas eu percebi que há uma necessidade para que a gente possa viver, porque os sinais eles são tão claros, mas eles são tão evidentes, que às vezes a gente passa batido. Porque o texto diz que vai haver guerras. Já teve guerra? O texto diz que vai ter terremoto, fome. Já teve isso? E o texto diz que filhos se voltarão contra pais e pais se voltarão contra filhos. Está tendo isso? Aqui em Lauro de Freitas está tendo isso? No Brasil? Filhos desrespeitando o pai? Eu não acredito não. É verdade? Já está tendo? Passa no jornal, inclusive, né? Então, peraí, já está tendo guerra, já está tendo terremoto, os filhos se voltaram contra pais, tal e tal e tal, já aconteceu um monte de coisa. É mais ou menos as folhas da figueira se arrumando? É mais ou menos isso, as folhas da figueira estão se arrumando, então está chegando o tempo de que ela dê fruto, está chegando o tempo de que ela aconteça. Mas só percebe isso, foi esse o carinho que eu acho que Deus teve comigo, e que eu quero que Ele tenha com vocês. Só percebe isso quem está conectado com Ele. Porque o texto diz, Ele está falando no monte aos discípulos, e Ele está falando com aqueles que estão caminhando com Ele. Ele não berra para a multidão, fiquem ligados. Não, os que estão caminhando com Ele, recebem a mensagem de fique ligado, porque os sinais vão estar aí, e só vai perceber quem estiver conectado comigo. Tem gente que está na igreja e não está conectado com Ele. Não tem nada a ver com estar em igreja. Você precisa estar conectado com Jesus. E conectado com Jesus faz você abandonar aquilo que está fazendo você ficar desconectado imediatamente. Não é na segunda, não é amanhã, não é quando der, é agora. Então, se você chegou aqui hoje pensando em conhecer um pouco mais desse Jesus para avaliar se vale a pena caminhar com Ele ou não, deixa eu lhe dizer um negócio. Você não tem muito tempo, não. Você tem que decidir agora. Você tem que começar a caminhar com Ele agora. Porque você só tem 2 opções. Ou você caminha com Jesus e fica conectado para ter sintonia com essa percepção do sinal dos tempos, ou você não caminha com Ele e vai ficar com o grupo que vai ficar. Eu não consigo achar uma terceira opção. Se alguém tiver alguma terceira opção, pode compartilhar comigo que eu estou pronto para ser convencido. Se alguém conhece diga, pastor. Outro dia um jovem me perguntou sobre negócio de namoro, eu falei, é bem simples. Quem fica, quando Jesus voltar, fica. Ele me perguntou, eu falei, esse negócio de ficar, eu vou ficar para conhecer, porque eu acho que tem que, antes de comprar o carro, a gente faz o test drive, é que conversa do inferno. Eu falei, você quer ficar? Fica, não tem problema, quando Jesus voltar, você fica. Eu disse a ele, quando eu vou comprar um carro, eu leio sobre o carro, eu procuro saber sobre o carro, eu até vou na concessionária, vejo tudo, mas não preciso andar no carro para comprar o carro antes, não. Essa é uma conversa de Satanás para você. Você vai nessa, vai você e o carro para o inferno. No inferno deve ter estacionamento para esse tipo de carro. Deve ter. E o ar-condicionado lá não funciona, que eu soube que é meio quente. O que a gente está discutindo aqui hoje não é se você vai ser crente ou se você não vai ser crente. Você pode até não ser crente, é um direito que você tem. O que você precisa entender é que essa escolha tem consequências. Se você escolhe não seguir Jesus, você está no seu direito. Mas junto com o seu direito de não seguir Jesus, vêm as consequências de não seguir Jesus. A diferença é que quem quer que você não siga Jesus, não te fala que consequências são essas. Quando a gente quer falar com Jesus com você, a gente diz, aceita Jesus, que Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, você vai caminhar com Ele de uma forma extraordinária, na vida eterna, depois que você morrer, você vai estar no céu com Ele eternamente. A gente coloca na mesa de forma clara as opções.
Mas quem quer que você não caminhe com Jesus, ele só fala assim, caminhar com Jesus é difícil, caminhar com Jesus não é... Ele não apresenta as características boas de não caminhar. E isso tem uma razão. Isso tem uma razão, é porque se ele apresentar, ninguém vai escolher essa opção. E o texto que diz que a gente não sabe que a gente precisa vigiar, e o texto não diz que a gente precisa ficar atento, observando como alguém que gosta de olhar a vida dos outros, é vigiar. Eu não sei se vocês já viram como é que um vigia fica, porque se você for eu gosto da ilustração do vigia, não do guarda noturno de empresa de segurança. Porque nas empresas de segurança tem um vigilante e tem um dormilante, sim ou não? Eu gosto da ideia do vigia de guarita do exército. Quem já viu um quartel, uma guarita de quartel, o vigia? Ele nem, mesmo que ele consiga dormir, ou que ele queira dormir, ele não consegue. Porque ele fica em pé com um fuzil na mão, ele não tem opção. Só os ninjas mesmo, aquele que bota os apoios assim, se pendura. Eu conheço uns 2 só na história, que diz que botava o fuzil aqui nesse lugar aqui, e na hora que fazia um monte de arte. Mas, em linhas gerais, vigiar é estar atento enquanto os outros estão dormindo. Vigiar é prestar atenção na missão que você tem, enquanto os outros estão tocando a vida. O vigia, ele não vigia e participa da vida dos outros, ele só vigia. E o texto está dizendo assim, vigiem. Eu e você precisamos não só fazer a coisa certa é a obrigação. Fazer a coisa certa está dentro do pacote de ser cristão. E tem um monte de gente que está dizendo assim, mas eu não mato, eu não roubo, eu não traio, eu sou gente boa, não é justo que Jesus não me aceite. Quem já ouviu essa conversa? Eu não mato, eu não roubo, eu não preciso de igreja, porque igreja é um templo físico só. E eu não vou para a igreja. A pessoa não vai para a igreja porque é um templo físico, mas vai para o bar. O bar não é um lugar físico também? O cara não quer vir para a igreja porque a igreja é coisa de pessoas, de homens. E o bar é feito de quê? O cara vai para o bar e é o quê? Um robô que atende lá e entrega? Não é gente também? Outro dia eu passei na rua e uma pessoa me abordou. Ele estava, com certeza, tomando um bocado, não sei quantos, mas um bocado. E aí ele me viu e fez, pastor, ore por mim. Aliás, eu estava no mercado, fui no mercado aqui embaixo. Aí ele fez assim, pastor, ore por mim, porque o negócio está feio aí, e eu tenho buscado a Deus aí, mas não está fácil. Eu digo, você tem buscado a Deus que hora? Me diga aí. Porque toda vez que eu lhe encontro é desse jeito. Você nunca lhe visão, você está buscando Deus que hora? Ele, não, pastor. Aí no meio da conversa ele me contou uma piada, ruim inclusive, me contou uma piada, daqui a pouco ele falou uma outra coisa, aí daqui a pouco ele começou a chorar, aí daqui a pouco ele parou e fez, já vou, pastor, e saiu como se nada tivesse acontecido. E eu falei, o que foi isso aqui, Jesus? Eu fiquei sem entender o que é que ele queria efetivamente, mas na cabeça dele, como ele falou comigo, entre ele e Deus está tudo certo. Porque entre uma cachaça e outra, ele dá um glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez você não esteja entre uma cachaça e outra, mas talvez você esteja entre um pecado e outro dando glória a Deus. Entre uma coisa e outra que você está fazendo que não devia fazer, você faz alguma bobagem, glória a Deus, faz alguma coisa, glória a Deus. E aí quando você chega aqui na quinta e no domingo, você chega parecendo a pessoa mais santa do mundo. Nem parece que vai para o inferno. Você chega, todo arrumadinho. E o que é que o texto... Ainda passa Malbec, né? Eu gosto de Malbec, viu? É incrível. Vá anotando aí, viu? 16 de dezembro é meu aniversário, eu gosto de Malbec. Quem entendeu, diga amém. Pronto. Perceba, você pode ficar fazendo tudo o que você acha que é certo, e quando você parar para refletir, puf. O que o texto está fazendo com a gente hoje é fazer a gente pensar o quanto a gente está jogando fora as oportunidades de fazer a coisa certa enquanto dá tempo. Essa semana eu chorei com a possibilidade, e ontem alguma pessoa falou isso aqui, eu quase chorei de novo ontem. Eu estou chorando muito esses últimos tempos, viu? Vocês estão percebendo, né? Eu chorei com a possibilidade, porque eu, quando estava refletindo sobre esse texto e refletindo, eu fiquei pensando, meu Deus, será que meu filho vai crescer? Será que eu vou ser avô?
Porque eu vejo como meus pais e os pais de Daiane são, e eles são felizes por ser avós. Porque o avô é o bicho que o filho amansa para o neto montar. Sim ou não? Quem entendeu? O avô é o bicho que o filho amansa para o neto montar. O avô não tem limite. Meus filhos não têm limites com meus pais. Se ele disser que quer um pedaço de um asteroide, minha mãe arranja de tarde. Se ele disser, eu quero um pedaço aí de um foguete que na Lua, minha mãe me dê 12 horas que eu arranjo. E eu fiquei pensando, será que eu vou ser avô? Será que eu vou ver meus filhos crescerem? Será que vai dar tempo? Ou será que na hora que eles estiverem começando a namorar, puf? E aí me deu uma tristeza, assim, na hora, porque eu queria ser avô. Eu acho que eu vou ser um avô legal. Eu vou ser um avô chato, mas eu vou ser um avô legal. Não sei se vocês entendem isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz porque, se eu não for avô, é porque Jesus me levou antes. E se Ele me levou antes, aleluia, está tudo certo. E se você não se alega com a possibilidade de, puf, você ir com Jesus, talvez você esteja preocupado com a possibilidade de, puf, as pessoas irem e você ficar. Se Jesus te desse 10 segundos de oportunidade, 10 segundos, e dissesse para você assim, estou chegando, você podia dizer, pode vir, está tudo certo? Ou você teria 10 segundos de desespero para se arrumar? Se Jesus dissesse, estou chegando, e o texto diz que ele não vai dizer estou chegando, viu? O texto diz que vai ser puf. Toda vez que você pensar em pecar em alguma coisa, você vai dizer, eita, puf. O pastor do puf. Não, o pastor do puf não, ficou feio. Não grave isso, em nome de Jesus. Você que está na live, eu repreendo você em nome de Jesus. Não faça o pastor do puf. Desconsidere. Volta a fita. Mas eu espero que quando você estiver na rua, que você estiver pensando, vou falar com aquela pessoa sobre Jesus, fala ou não, e aí você vai vir aquele, e se eu não falar e puf, e aquela pessoa for para o inferno porque eu não falei? Eu vou pedir perdão àquela pessoa que eu machuquei, mas eu vou deixar para amanhã, e se puf eu não pedir perdão? Eu preciso perdoar aquela pessoa que me machucou, e se eu deixar para amanhã e de tarde puf, não der tempo? E se aquela pessoa que você podia ter cuidado dentro da igreja? Ontem aconteceu um negócio tremendo aqui no culto, que não foi nem programado. E foi bom porque não foi programado, porque se a gente programasse, talvez não desse certo. O Espírito Santo é bom porque ele não programa as coisas. Em um determinado momento, eu pedi para uma pessoa orar, não, ela pediu para orar, ela orou, e Deus direcionou para ela para algo, que começou com um simples abraço. Simples abraço. Alguém levantou e abraçou alguém, e ela disse, abrace alguém que você quer abraçar. E de repente tinha uma pessoa chorando, daqui a pouco tinha outra chorando, daqui a pouco tinha outra chorando. E houve um momento ali de cuidado de Deus, sem que ninguém desse uma palavra. Foi só abraço. Levantou, abraçou, chorou. O crente que está conectado com Deus gosta de chorar. Abraçou, chorou e não teve uma palavra. E se você perguntar às pessoas que abraçaram e que receberam um abraço, elas vão dizer para você que nunca mais vai ser do mesmo jeito. Depois do abraço, houve uma transformação sem que nenhuma palavra fosse dita. E eu fico pensando, e se naquele momento do abraço ali, que houve cura, que houve libertação, que houve paz, puf. Se 1 minuto antes daquele abraço, pessoas que estavam se sentindo culpadas, pesadas, com um fardo insuportável de carregar, que bastou dizer para elas assim, Jesus te ama, e elas começaram a chorar. Só bastou dizer isso, Jesus tem um negócio com você diferente, ela começou a chorar. Se 2 minutos antes desse momento tivesse acontecido o puf, o que teria acontecido com essas pessoas? Eu e você estamos perdendo a oportunidade de ajudar pessoas, às vezes, sem dar uma palavra. Às vezes é um abraço, às vezes é um cuidado. Pessoas que entram e saem aqui da igreja. Eu cheguei aqui e disse para vocês que eu não cheguei bem, e talvez isso tenha chocado algum de vocês, porque vocês acham que pastor é super-herói. Não pensa? Tem uma galera, inclusive, que tem tanta certeza disso que quer até que o super-herói carregue as coisas dela. Eu não sou super-herói, o pastor Vanderlei não é, pastor Grace não é, ninguém é, nenhum pastor. Se algum pastor disser para você que é super-herói, eu vou orar para que ele seja o super-homem que chega uma criptonita lá nele. Porque nós não somos super-herói. E quando eu digo para vocês que eu não estou bem, o que eu estou dizendo é que qualquer coisa que saia de mim e qualquer coisa que chegue a vocês, já não sou eu.
Então, eu não cheguei bem, começou a acontecer coisas que me deixaram bem, eu agora estou bem e vou sair daqui incrível. Porque é assim que Deus faz. Agora, Ele faz por quê? Porque eu entrego a Ele aquilo que está me deixando não ficar bem. Tem pessoas que chegaram aqui hoje e que talvez na cabeça delas hoje seja o último culto. Nós vivemos essa experiência aqui no Culto Jovem. Quem lembra? Nós vivemos essa experiência aqui. Pessoas que chegaram achando que seria o último culto e Deus mostrou e não foi o último culto. Pessoas que só precisavam de um abraço, de um cuidado, de uma palavra. Talvez você esteja aqui, a igreja está aqui oficialmente há 12 anos e talvez você esteja aqui desde o começo e talvez você ainda não saiba o que é que você faz aqui. Talvez você ainda não tenha entendido que você não tem muito tempo para achar o seu propósito aqui. Você não tem muito tempo para achar o seu propósito lá fora. Você não tem muito tempo para achar o que é o propósito de Deus para você. Porque na hora que você resolver achar esse propósito, puf. É muito doido você pensar que isso pode acontecer a qualquer momento. Fala a verdade, quem saiu de casa pensando que hoje poderia ser o último culto, que Jesus podia voltar daqui para pouco, mais tarde, 10 horas da noite, depois da novela? Eu repreendo você que assiste novela em nome de Jesus. Quem sai de casa de verdade pensando nisso, rapaz, se Jesus voltar hoje vai ser o último dia. Quem sai de casa pensando nisso de verdade? A gente sempre acha que vai ser depois. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, porque a gente acha que a gente não merece ter essa vida encurtada. Quando a Bíblia diz que viver é Cristo e morrer é lucro. A gente devia estar orando para que esse tempo abreviasse, para que ele voltasse logo, para que o puff acontecesse logo, mas a gente não quer. E enquanto a gente não quer, a gente está negligenciando a nossa missão, que tem que ser prática e objetiva. Eu compartilhei no grupo dos jovens um vídeo que tem como título, qual é o seu propósito? Quem assistiu? Levanta a mão. Tem um bocado de jovem que não levantou a mão, porque não assistiu no grupo, não tem vergonha de levantar a mão, o que é? Eu não sei como é que eu vou fazer para mandar para todos vocês, mas eu vou dar um jeito. Mas é um vídeo que, para mim, foi um divisor. Um vídeo de uns 5 minutos, mais ou menos, onde ele pergunta qual é o seu propósito, qual é a sua missão. E ele te mostra como você pensar sobre isso. E quando eu assisti o vídeo, eu pensei, meu Deus, eu até achei que eu sabia qual era. Para mim estava tão claro, mas não era bem desse jeito, não. E pessoas tiveram esse insight, essa mudança a partir desse vídeo. Algumas pessoas me disseram, pastor, eu assisti esse vídeo e eu achei que era uma coisa e a outra e eu me encontrei. Se eu tivesse hesitado em compartilhar aquele vídeo, talvez essa pessoa não tivesse se encontrado e, puf, quando Jesus voltasse, ela ia estar cheia de ações nas costas, cheia de agenda para cumprir e nada delas tinha a ver com o reino. Eu quero desafiar você hoje a entender que a falta de tempo, o pouco tempo que nos resta não é algo ruim. É para que você acelere a sua decisão, é para que você acelere o seu plano de ação, é para que você acelere o que você precisa fazer. Não é para deixar para amanhã, para a semana que vem. Tem gente que está pensando em 22, em dezembro, talvez dezembro não chegue, deixa eu te dizer, talvez Jesus volte antes. Talvez você morra antes. Você precisa pensar no agora. O que é que eu tenho que decidir agora? Minha vida está mal agora. Se sua vida está mal agora, quem gostaria de que ela ficasse boa agora? Levante a mão. A minha vida não está bem, mas eu queria que ficasse bem agora. Levante a mão. Quando a gente quer algo para a gente quer? Mas se para ficar bom, você tem que fazer algo para Jesus agora. Quem vai fazer, levanta a mão. Você precisa fazer agora. E o agora não é daqui a pouco. É agora. O texto diz que a gente tem que tomar uma decisão e se você chegou aqui com dúvidas sobre o que fazer, você só tem 2 opções. E eu quero te confrontar com isso. Talvez até você fique chateado comigo, talvez até você... Se você ficou chateado comigo, me espere no final que eu quero lhe dar um abraço e quero lhe pedir perdão por te deixar chateado. Mas importa para mim que você se chateie comigo, mas acorde. Que você se chateie comigo, mas pense sobre o assunto e haja, do que você achar que eu sou legal e eu tá te ajudando a ir para o inferno. Eu vou lhe confrontar como eu vou confrontar todos aqueles que estiverem diante de mim. Ontem, com os jovens, eu trouxe uma palavra para eles e falei algumas coisas que eu sei que alguns acharam duro. E eu já vou dizer para vocês. Quem aqui é pai de algum jovem que está na igreja? Levanta a mão bem alto. Não vou chamar aqui na frente, não se preocupa, não. Não vou fazer nenhuma dinâmica para você vir na frente, não. Levanta bem alto, que eu não enxergo, não. Pronto.
Deixa eu dar um recado a vocês, que são pais de jovens e adolescentes. Nós estamos dispostos a ir para o próximo nível, como igreja. E nós, eu e Daiane, nós não vamos brincar de liderança de jovem. Em algum momento, nós vamos entrar em contato com vocês, nós vamos acompanhar os filhos de vocês, e eu vou procurar saber, e eu vou querer informação, porque eu não quero depois que vocês perguntem a mim sobre seus filhos e eu não saiba onde eles estão. Quem está me entendendo? Se você receber uma ligação minha, abra seu coração para isso, porque nós vamos levar os jovens para o próximo nível. Não será um encontro de sexta-feira, onde ele passa a semana toda fazendo o que quer, e na sexta-feira vem aqui cantar e pular. Não vai ser assim. Nós vamos, na sexta-feira, celebrar a vida no altar que a gente tem de segunda até quinta. Quem está me entendendo, diga amém. Nós vamos pagar o preço de jejum, de oração da terça-feira, nós vamos pagar o preço de estar junto, nós vamos pagar o preço dos jovens estarem na escola bíblica, amém? Nós vamos pagar o preço de fazer o que tem que fazer, e na sexta-feira nós vamos celebrar isso. Na sexta-feira vai estar aqui o grupo que quer celebrar a vida que está tendo com Jesus durante a semana. E isso tem um preço. Eu já sei que tem um preço. Eu já sei que talvez tenha um preço para mim, talvez tenha um preço para minha esposa, talvez tenha um preço para os meus filhos, mas eu não vou ter medo de pagar o preço. Ontem eu falei para alguns que eu não vou ficar monitorando no pé, mas eu vou acompanhar. Eu vou falhar nesse processo, com certeza. Em algum momento eu vou falhar, mas eu vou falhar tentando acertar, Sandro. E nós vamos buscar o reino de Deus com todas as nossas forças. Não vai haver mais tempo para a gente ficar de oba-oba e de pulinho na sexta-feira e no resto da semana os jovens todos atrapalhados, sem respeitar pai, sem respeitar mãe, sem estudar direito, sem buscar o Senhor, sem ler uma Bíblia. Jovem que fica recitando o versículo que lê no para-choque do carro, acabou. Nós vamos avançar e ninguém vai ficar para trás. Se alguém avançar mais do que o outro, quem avançou vai pegar o outro que está atrás pela mão e vai puxar. Nós não vamos parar de avançar por quem ficou, mas nós vamos pegar quem ficou e vamos puxar para quem avançou. E nós vamos fazer, porque o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar como fazer. E eu quero desafiar você que é pai a fazer parte desse processo. Porque não vai adiantar o seu filho buscar a Deus, não vai adiantar ele estar conectado aqui, e quando ele chegar em casa, ele vê um monte de coisa que ele não quer ver. Você, pai, vai ser desafiado a orar com ele. Você vai ser desafiado a jejuar com ele. Você vai ser desafiado a ler a Bíblia com ele. E se você não quiser, a gente vai colar em você também. Já estou lhe avisando. Nós vamos colar em você se for necessário. Porque eu posso deixar isso para o segundo semestre? Posso. E se, puf? Nós não vamos mais deixar. Hoje nós já vimos um pequeno sinal na escola bíblica de melhora, sim ou não? Já tinha uns jovens a mais aqui. Cadê Patrícia? Levanta a mão aí, Paty, cadê você? Tinha ou não tinha já um movimento melhorzinho? Vai chegar o momento que a gente vai fazer a lista de chamada, vai chegar o momento que a gente vai pegar a orelha, e vai chegar o momento que vai ser natural eles virem. Porque esse processo é um processo que precisa ser construído e dói. Entender que a gente tem pouco tempo e caminhar na direção de Jesus é um processo que dói. Em algum momento a gente vai ter que ir de galera pegar alguém em casa. Em algum momento a gente vai ter que fazer uma força-tarefa para trazer essas pessoas para cá. Em algum momento essas pessoas vão fazer parte da força-tarefa que vai buscar outros. E depois vai ficar natural para eles virem no domingo. E eu confesso que me preocupei quando fiz a pergunta no início. E vou fazer de novo para ver se vocês entenderam o que a gente está falando aqui. Os jovens que frequentam o culto da sexta estão dispostos a se conectar com a igreja da quinta e do domingo. Amém? A igreja da quinta e do domingo está disposta a se conectar com os jovens da sexta? Já deu uma melhoradinha, pastor, mas... Porque eu conversei com muitos pais e o que eu ouvi foi: os jovens na sexta são voltados nele mesmo, eles só se preocupam com a sexta, eles não vêm na escola bíblica, eles não participam do culto como tem que participar, porque parece que só tem a sexta. Quem está me entendendo, diga amém. Aí eu vou conversar com os jovens, os jovens dizem: mas os adultos não vêm na sexta, parece que só tem a quinta e o domingo, eles não apoiam os jovens na sexta. E se a gente for ficar nesse fogo cruzado, sabe o que vai acontecer? O povo da sexta e o povo do domingo vai todo mundo para o inferno.
E o que é que a gente quer? A gente quer que não exista a igreja da quinta, e a igreja da sexta, e a igreja do domingo. A gente quer que exista a igreja viva. A igreja que se conecta, que participa. E que se os jovens tiverem que contagiar o resto da igreja com a energia, eles também vão precisar ser contagiados com a experiência do resto da igreja. Acabou esse negócio de jovem chegar e fingir que não tem adulto. Porque eu sou do tempo que quando eu chego e encontro alguém mais velho do que eu cumprimento, eu respeito. Eu sou do tempo que meu pai liga para mim e a primeira ligação do dia eu tenho que dizer benção a meu pai. Ah, pastor, mas eu não recebi esse ensinamento. Não tem problema, eu não vou te ensinar isso. Agora que a gente vai ensinar você a caminhar na direção de Deus para as coisas, vai. E o máximo que pode acontecer, você não está disposto a isso. E se você não estiver disposto a isso e disser, pastor, eu não sei, eu não quero fazer, eu não sei como fazer, eu não curto fazer isso, eu vou te dizer, você vai vir com a gente nem que seja na raça. Se você não quiser vir na raça, você pode ir embora, não tem problema nenhum. Agora, nós não vamos brincar de juventude de igreja. Nós não vamos brincar de reunião de sexta-feira de pular e rodar. Nós vamos buscar a Deus e nós vamos até pular e rodar, mas nós vamos pular, fazer isso sabendo o que a gente está fazendo. Nós vamos jejuar na terça-feira e vamos entregar o jejum na terça-feira aqui, não mais com 5, 10 pessoas, mas com 50. Nós vamos nos reunir na sexta-feira, mas esses jovens também vão estar na EBD, não 2 ou 3, mas 50. Mas eu também quero ver não só 2 ou 3 adultos na sexta-feira, quero ver 50. Porque essa conexão vai fazer com que a gente não tenha limites para fazer as coisas de Deus lá fora. O evangelismo vai fortalecer, o grupo de casais vai fortalecer, o grupo de mulheres vai fortalecer, porque a gente precisa entender que a gente não tem mais tempo. E se você entendeu que a gente não tem mais tempo, fique de pé. Cadê o pessoal do louvor? Pode vir para cá. Nós somos cheios de limitação, tem um bocado de defeito. Mas tem uma coisa que a gente não vai fazer, é se omitir diante da missão. Nós não vamos fazer. Nós decidimos, e ratificamos isso ontem no culto, nós decidimos que a gente vai para o próximo nível, e ir para o próximo nível não é ter mais jovens, não é cantar melhor, dançar melhor. Ir para o próximo nível é reconhecer a missão que a gente tem diante de Deus e cumpri-la. Talvez seja tudo diferente do que você está fazendo. Talvez você se formou para alguma coisa, talvez você estudou para alguma coisa, talvez você está com ativismo em alguma coisa, e talvez Deus queira que você mude completamente de direção. E se Ele quiser que você mude de direção, eu oro para que assim seja. Porque não vai haver mais tempo para a gente gastar tempo com aquilo que não é o que Deus quer que a gente faça. E talvez sua vida esteja ainda um pouquinho atrapalhada, talvez esteja um pouco embolada, porque você está tentando fazer tudo menos o que Deus quer que você faça. E a decisão de parar tudo para fazer o que Deus quer não é uma decisão fácil, é simples, mas não é fácil. E quando eu entendi isso, eu abri mão de um monte de coisa que eu queria fazer e comecei a fazer o que Deus quer fazer. E ficou mais difícil. Aquilo que era difícil ficou muito difícil. E tem situações e momentos que eu nem acho que eu vou conseguir, de tão difícil que fica. Eu fico assim, será é isso mesmo? Será que eu entendi direito? Será que eu fiz alguma coisa errada? Porque está tão difícil. Eu sei que o Senhor escolheu a gente para o exército, mas acho que o Senhor está me confundindo com o Rambo. O Senhor precisa dar um refresco aí. Aí ele vem dar um refresco e fala, continua firme, é isso aí. Eu quero desafiar você que entendeu que a gente não tem mais muito tempo. Ah, Paulinho, me lembrei daquele meme que eu te mandei. Ó. Quem entendeu, diga amém. O melhor vocês não viram, foi a casa de Mislene assim. Só eu vi que estou de frente. Vocês não viram. Senhora Mislene, Dona Senhora Mislene, Dona Senhora Mislene. Quero dizer publicamente, Paulinho, que vocês, Milene, são bênção para essa igreja, viu? O testemunho de vocês é extraordinário. E de Sara e Tiaguinho também. Sara e Tiaguinho estão aí, não? Tiagão, não. Então, cadê? Meme pra você também, você tá ligado, O testemunho de vocês foi incrível, o casamento de vocês foi incrível. O que vai acontecer a partir do testemunho de vocês vai ser incrível. E se você tá pensando nesse negócio de namoro, de casamento, conversa com esse povo, porque senão, puf. Conversa com eles. Eu quero te desafiar a você que hoje quer, que você que entendeu
que não tem mais tempo e que você precisa decidir fazer um ajuste de rota, uma mudança de direção. Ó, Senhor, eu cheguei aqui, eu estou até conhecendo o Senhor, me falaram que o Senhor é incrível, eu ainda não vi 100% do que o Senhor é, eu ainda não entendi 100% de como é esse negócio de entregar no Senhor, não sei nem como entregar, não sei como você é, não sei onde lhe encontrar, mas eu estou gostando dessa ideia de eu não ter controle das coisas e o Senhor ter e as coisas acontecerem. Eu estou gostando da ideia de entender que eu preciso entregar nas suas mãos e ajustar na mesma velocidade em que as coisas vão acontecer, porque o Senhor controla todas elas. Eu quero não mais fazer do meu jeito, mas quero fazer de um jeito que o Senhor controle e eu tenha tranquilidade e paz, ainda que eu esteja no meio do olho do furacão. Deixa eu lhe dizer, poucas coisas são incríveis como ter paz no olho do furacão. E muitas vezes vocês vão olhar e vão ver a mim, pastora Grace, pastor Vanderlei, e vão dizer assim, esse povo não tem problema não. Toda vez que eu vou falar com ele, está tudo tranquilo, uma cara boa. Pastor Vanderlei mesmo, a gente nem consegue imaginar ele bravo. Os cabelos brancos é o estresse que os outros dão nele, não é dele com os outros não. Eu não tenho cabelo branco, porque eu também não tenho tanto cabelo assim, mas eu tenho uma barba branca, minha barba está ficando. Essa aqui é parte dos jovens. Brincadeira. É jovens e adolescentes, hein? Mas eu quero te desafiar a você tomar uma atitude enquanto você tem tempo. Observe, eu não quero que você fique assustado achando que vai acabar daqui a pouco, mas eu quero que você entenda que pode acabar daqui a pouco. E se acabar daqui a pouco, para onde você vai? Se acabar daqui a pouco, o que é que vai ser de você? Se acabar daqui a pouco, você tem convicção de como é que vai ser sua eternidade? Se acabar daqui a pouco, você sabe para onde você vai? Se a trombeta tocar agora, se o céu se abrir agora, isso vai te causar pânico ou isso vai te trazer paz? Se Deus te desse 10 segundos para decidir sobre o que você quer da sua vida, essa decisão está clara para você? Dá para tomar ele em 10 segundos? Se você quer mudar de direção, ir para a direção certa, sair de como você está fazendo e começar a fazer como Deus quer que você faça. Se você de verdade quer se conectar com esse Jesus que vai te mostrar e vai te ensinar a ter paz no olho do furacão, que vai te dizer que não é o fim para as coisas que estão te afligindo, mas pode ser fim para a aflição que você está sentindo com essas coisas. Se é esse sentimento que está aí, se você está entendendo o que eu estou falando com você, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Eu sei que talvez você esteja achando que você não merece essa mudança. Eu já fiz tanta bobagem, eu já fiz tanta coisa errada, eu não sou uma pessoa boa, só a misericórdia de Deus para me aguentar. E se eu for lá na frente, Deus não vai me perdoar não, porque o negócio que eu faço é brabo demais. Se você tiver com esse sentimento e você não tiver força para vir aqui na frente, porque você acha que não é para você, que você não merece, só levante sua mão. E eu quero que alguém que está do lado de você venha junto com você. Deus tem mostrado e tem falado ao meu coração da necessidade da gente caminhar junto. Nós não vamos avançar e deixando pessoas para trás. Nós não vamos caminhar resolvendo a nossa vida e deixando a vida do irmão que está do nosso lado ir para o inferno. Nós não vamos fazer isso. Se eu estou forte, eu vou abraçar quem está fraco. Se eu estou fraco, eu vou pedir ajuda a quem está forte. Nós vamos caminhar em direção a Deus. Não importa como a gente está, importa como a gente vai estar. E se você está com esse sentimento achando que você não consegue, só levante uma de suas mãos e peça ajuda para alguém trazer você aqui. Se no final das contas você não tem nem coragem de levantar a mão, não se preocupe. Nós vamos orar e a oração vai chegar em você. Não tem a ver com você vir aqui na frente. Não tem a ver com expor você. Tem a ver com você aceitar essa transformação. E você pode fazer isso onde você está. Essas pessoas que estão vindo aqui, elas estão dizendo publicamente que elas não querem mais que seja elas, mas que seja o Senhor através delas. Você também pode dizer isso aí no seu lugar. A bênção para você não vai ser menor, mas há um mover no mundo espiritual que é real e claro quando você se coloca diante das outras pessoas nessa condição aqui.
se você quer algo novo para você, se você quer algo novo para você, vem aqui à frente. Não fica onde você está, não. O que vai acontecer é uma oração para que Deus possa mostrar a você o que você precisa fazer. E talvez o que você está buscando há um bocado de tempo, ou talvez até o que você nem sabe como buscar, vai ser revelado a você assim, ó, puf. E você vai sair daqui com uma visão clara do que é que Deus quer que você faça. E a sua vida nunca mais será a mesma. Preciso de ti. Talvez você volte para a mesma família com problema, talvez você volte para o mesmo trabalho com problema, mas haverá paz em você nesse lugar. Você vai estar nesse lugar com a paz que vai fazer você olhar para esse lugar e não mais ter condenação como você tinha. Lembre que você não tem muito tempo. Escuta o meu clamor. Você não sabe se vai ser agora, se vai ser de noite ou se vai ser amanhã. Mas Jesus vai voltar para buscar a igreja. E a pergunta é, você quer fazer parte desse grupo? Você quer passar a eternidade com Jesus? Se você não conhece esse Jesus, e você o conheceu hoje, talvez de um jeito diferente, e você quer entregar a sua vida a Jesus para começar a caminhar com Ele, para começar a ser servo, para começar a ver Ele direcionar a sua vida, também sai do seu lugar, venha para cá. A sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai se conectar com Ele de um jeito diferente, porque você não tem muito mais tempo. Em nome de Jesus, fique intercedendo por essas pessoas que estão aqui. O pastor vai orar e Deus vai revelar para essas pessoas o que precisa ser feito. Onde havia um jugo pesado, vai haver um jugo suave e leve. Aleluia, glória a Deus. Onde havia dor, vai haver paz. Onde havia uma mente confundida com as estratégias, haverá uma clareza de estratégia, uma clareza de ação. Você vai saber o que você vai ter que fazer a partir de agora, já. É agora, não é amanhã nem depois, é agora. Continue intercedendo, você que não veio. O pastor vai orar. E que Deus faça conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? De vocês, agora e para todo sempre. Deus abençoe a todos. Aleluia.